Olá, seja muito bem-vindo a mais um Entrevista em Destaque, o seu programa de entrevistas aqui da rádio e da TV Alepa. E hoje o assunto aqui é tecnologia, isso porque Belém, a nossa capital, está no centro das atenções da tecnologia e dos direitos humanos no país. Isso porque acontece desde segunda-feira até a próxima sexta no Hangar, o 16º Fórum da Internet no Brasil, um evento fundamental que reúne o governo, o setor privado, cientistas e ativistas para discutir o futuro da nossa democracia e a soberania da tecnologia. E hoje, para bater um papo especialíssimo com a gente recebe aqui a doutora Renata Miele, que é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação, assessora especial da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação e também coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI.br. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rafael. Um prazer enorme estar aqui na Alepa Entrevista, na Rádio Alepa, para dialogar com vocês sobre esses temas tão fundamentais para o nosso país. Muito obrigado, Renata, mais uma vez. E quem vai bater esse papo com a gente aqui hoje é o jornalista Gabriel Oliveira, também expert em internet. A gente tem um quadro aqui que é o Alepa Tech, ele manja tudo de internet. A gente sempre debate, sempre pergunta para ele. E ele está aqui para somar com esse nosso bate-papo. Gabriel, seja bem-vindo também. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a você que acompanha a gente aqui também. Obrigado, Renata, pela companhia aqui no estúdio da 101.5. É uma honra receber uma pessoa que tem aí tantos anos de carreira já no meio da luta com os direitos humanos, também jornalista, como a gente conversou antes. Então é um prazer tê-la aqui com a gente, tê-la da região norte, tê-la na casa do povo paraense. Prazer é todo meu, Gabriel. Obrigada por receber a gente aqui. Opa. Renata, há alguns meses o ECA Digital tomou conta das discussões na internet, né? Muitas pessoas chamam de Lei Felca e por aí vai. Queria que tu fizesse uma pequena explicação sobre o que é o ECA Digital e como se deu o trabalho para que a gente chegasse nisso. O ECA Digital é uma lei que procura trazer para o ambiente digital as proteções que já existiam no ECA, né, que é o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, mas adaptado aos muitos problemas que a gente vem vivenciando dentro desse espaço digital. É uma lei que foi debatida por anos no Congresso Nacional. Então, às vezes, as pessoas têm o hype, né, do debate. E, se me permite, assim, um comentário, nós que atuamos, o projeto de lei que deu origem à Lei Felca é de 2020. Então, a gente passou 4, 5 anos discutindo isso na sociedade civil, no Congresso Nacional, com parlamentares, muitas audiências públicas. E alguns fatores de comoção social, é assim que funciona, né? Trazem à tona o tema e isso acaba gerando uma ação mais incisiva do parlamento, e isso foi as denúncias do Felca. Mas a gente não gosta muito de chamar essa lei de Lei Felca, porque, sem dúvida nenhuma, ele teve um papel importante na denúncia. A denúncia dele acabou gerando uma comoção social, fez com que o parlamento aprovasse. Mas o debate e os assuntos que estão na lei são fruto de uma construção coletiva de muitos anos, né? Então, é muito importante registrar, né, esse processo histórico, porque as pessoas muitas vezes olham e falam assim, mas foi uma lei aprovada de um dia para o outro. Não foi aprovada de um dia para o outro. Tem muita inteligência, horas, meses, anos de debate a gente chegar a essa lei que é considerada internacionalmente como uma das leis mais avançadas para a proteção de crianças e adolescentes na internet. Renata, há muito tempo se fala sobre essa regulamentação dentro desse ambiente da internet, né? O ECA, aonde ele abraça essa regulamentação? Já é um caminho? Já se pode dizer que é um caminho para isso? Sem dúvida nenhuma, Rafael. O ECA Digital, que eu falei, né, em 2020, ele é mais ou menos... o projeto original coincide também com o projeto que ficou conhecido como PL das Fake News. Vocês estão lembrados disso? E era o número desse projeto, a gente chama de PL 2630. Ficou conhecido como fake news, mas, na verdade, no texto daquele projeto, não existia a palavra fake news, a não ser num aspecto relacionado a
literacia digital, é a importância da gente ter nas escolas disciplinas para fazer com que as pessoas saibam, né, distinguir entre o que é uma desinformação e não. Então, esses são projetos muito paralelos. E questões do ECA Digital relacionados a obrigações de transparência que as plataformas precisam oferecer à sociedade para a gente saber por que um conteúdo aparece no meu feed, por que um conteúdo aparece no meu shorts, como é que estão usando os meus dados para fins de direcionamento de conteúdo, porque a gente sabe que cada curtidinha que você dá, ou se você passa um tempinho maior olhando aquele conteúdo, ou se você se conecta com alguma pessoa, são muitos os parâmetros que fazem com que aquele conteúdo apareça para você. A gente precisa de transparência, porque no caso das crianças, podem ter conteúdos de conotação de exploração sexual, de discurso de ódio, de bullying, uma série de outras coisas, porque essas empresas não foram feitas para as crianças. Então, o ECA Digital, ele traz o amadurecimento do debate do PL das fake news, muitas coisas que a gente discutia lá, em termos de regulação sistêmica de plataformas, estão no ECA Digital, com esse recorte de que a lei é para o público de crianças e adolescentes. Então, antes de passar para o Gabriel, só para continuar um pouquinho mais nesse assunto, Renata, como o Ministério e até a tua coordenadoria têm lidado, porque muitas pessoas ainda se mostram relutantes, né, ao ECA Digital, inclusive grande parcela desse público menor de idade, pessoas que ficaram tristes com a questão do Roblox, lá e por aí vai. Como o Ministério tem feito esse levantamento e avaliado, até para criar políticas de conscientização da importância dessa lei, né? Esse é um debate que a gente não faz especificamente no nosso ministério apenas, né? É uma discussão que passa muito pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que tem uma diretoria, né, uma secretaria relacionada diretamente a isso. O Ministério da Justiça é um ministério que teve um papel muito importante, direitos humanos. A gente tem promovido cartilhas, peças de publicidade voltadas a conscientizar o público jovem, mas também não só, porque o ECA Digital, ele introduz mecanismos que vão mudar ou já estão mudando a forma como nós interagimos no ambiente digital, como, por exemplo, toda essa questão relacionada à necessidade de termos verificação etária para alguns ambientes dentro da internet. Então, é um processo. Quando o ECA Digital foi aprovado, me perguntaram assim, no dia seguinte, qual o maior desafio para a implementação do ECA Digital? E na época eu disse, a comunicação. Comunicar exatamente o que é o ECA. E eu vivo isso na minha casa, sabe, Rafael? Porque eu tenho 2 adolescentes, eles não têm rede social, meus filhos. Na verdade, o mais velho de 15 abriu um perfil faz um mês, super supervisionado. Mas até então não tinha, então não tem um problema de rede social. Mas os jogos, sim. Então, comunicar com a criança por que você precisou discutir funcionalidades dos jogos não é simples. E tem uma questão. O ECA Digital não proibiu nenhum jogo. Ele não classificou os jogos. O ECA Digital não define a classificação etária dos jogos. Ele define uma série de regras. E no caso, o Roblox, por exemplo, ele se auto-classificou 18+, porque ele não estava preparado para atender às obrigações que estavam previstas na lei do ECA Digital. Então, como ele não tinha feito a lição de casa no período do vacatio legis, que é o período entre que a lei é sancionada e ela é implementada, tem uma fase para que o setor privado se adeque. Como ele não conseguiu se adequar, enfim, não vem ao caso, ele mudou a faixa etária dele. E as crianças olham, você é a pessoa que tirou o meu Roblox. Você fala assim, olha, não é bem assim, mas é uma discussão. E quando você começa a dialogar, tem que ter muita paciência. Tem que dialogar com o público, no caso das crianças e adolescentes, porque os pais estão satisfeitos, né? Mas os crianças e adolescentes é uma discussão. E é legal. Você falou que nós estamos aqui em Belém, no FIB. Nós levamos adolescentes, né, de escolas aqui de Belém para discutir o ECA Digital, a percepção deles sobre a nova lei. Então,
É um processo, Rafael. Conscientização, muito diálogo, paciência. Requer mudar cultura. É igual quando a gente aprovou a lei que tornou o uso do cinto de segurança nos carros obrigatório. Pessoal, estou denunciando a minha idade aqui, mas o pessoal que é de outras gerações vai lembrar que o cinto não era obrigatório. E isso passou por uma revolta popular. As pessoas achavam que aquilo não era necessário. Relutavam, até que começaram a ser multados e se estabeleceu uma cultura. E hoje todo mundo já entra no carro, a primeira coisa que faz é puxa o cinto. Então tem um processo aí de diálogo. Renata, lembrando que tu falaste de quando surgiu o ECA Digital ali em torno de 2020, para lembrar os nossos ouvintes que pós-pandemia a gente teve, inevitavelmente, o acesso, não irrestrito, mas em massa, de crianças e adolescentes à internet em decorrência das aulas online que aconteciam para todo mundo. Todo mundo que estava naquele período ali cursando ensino fundamental e ensino médio teve que passar por períodos de aulas online. Então você já está com o seu computador na mão, você já está com o seu celular. A internet, ela é um mundo ali que está à distância de um clique. Então, no início da tua fala, comentando como nasceu, me veio uma lembrança do Marco Civil da Internet, né? Eu imagino que o ECA Digital ele tem um pezinho lá dentro do Marco Civil da Internet. Tem, com certeza. O Marco Civil da Internet, ele quando foi aprovado, né, ele foi considerado uma lei pioneira, referência internacional numa legislação que prevê os direitos e deveres dos usuários da internet no Brasil. É assim como se designa o ECA, o Marco Civil da Internet. Mas o Marco Civil, veja, e ele foi uma lei que é um paradigma de como se constitui uma lei no Brasil a partir da participação social. Então, desde o anteprojeto de lei até o projeto de lei, teve dezenas de audiências públicas dentro e fora da Câmara. Foram realizadas reuniões itinerantes pelo Brasil. Tinha uma plataforma própria que foi criada para ouvir a sociedade sobre... Foi a primeira lei que teve uma consulta digital para as pessoas participarem, opinarem. Então, e é uma lei baseada em direitos. Então, o ECA Digital também é uma lei baseada em direitos, no caso das crianças e adolescentes. Então, há um diálogo, né? Apesar de o Marco Civil ser uma lei abrangente e o ECA Digital ser uma lei que regula serviços específicos, olha para plataformas de rede social, olha para games. Então, você tem lá dentro do ECA essas divisões, porque a maneira como você regula uma rede social é diferente de como você regula o game. Eles possuem funcionalidades diferentes, né? Então, a gente, lá no CGI, a gente discute muito que o Marco Civil é uma lei principiológica, é como se fosse uma constituição, mas ela precisa ser atualizada no sentido não dela própria ser alterada, mas ela precisa de outras leis que vão enfrentando problemas de tipos diferentes de funcionalidades. Não existia grandes marketplaces, os mercados, né, digitais que a gente entra para comprar camiseta, para comprar qualquer coisa, inclusive coisas ilícitas que estão ali. O Marco Civil não cuidava disso, nem tinha esse tipo de plataforma com a relevância que tem hoje. Então, a gente precisa atualizar, né, ter novas leis que, a partir dos princípios ali definidos, pensem em regulações específicas. Bom, vamos falar um pouquinho agora da FIB, o Fórum da Internet do Brasil, que está retornando a Belém após 13 anos, né? Queria que tu explicasse um pouco para quem está nos ouvindo agora, lembrando que a gente está ao vivo também no YouTube e também no canal 8.2, o que é o Fórum da Internet no Brasil, que vai até sexta. Quem é que pode comparecer lá? O Fórum da Internet no Brasil é o maior evento sobre temas digitais e internet realizado no país. A gente bateu um recorde, estamos com 1.600 inscritos. Ele é um evento gratuito, qualquer pessoa pode participar, é só se inscrever no nosso site ou chegar lá no hangar. E ele é composto por debates, workshops que são propostos pela própria comunidade. Então, antes de cada FIB, a gente abre um processo de seleção de workshops, temas, sempre buscando como critérios diversidade regional, garantir
participação das pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, comunidade indígena, quilombola. A gente teve debates importantes sobre isso. É um evento promovido pelo Comitê Gestor da Internet, é multissetorial e ele tem como objetivo fazer a discussão dos temas candentes que estão, né, na pauta do digital. E é também o evento regional dentro do Brasil que antecede uma etapa nacional do Fórum de Governança da Internet, da ONU, né, o evento internacional sobre governança do ambiente digital. Então, o FIB é isso, ter voltado a Belém é muito importante. O Comitê Gestor da Internet tomou a decisão, quando iniciou a realização dos FIBs, de fazer com que esse evento fosse itinerante. Então, ele não é fixo num estado brasileiro, justamente porque nós compreendemos que é preciso levar o debate da internet, da sua governança, para todo o país e trazer pessoas para participarem desse debate. Por isso, é a segunda vez aqui em Belém e a terceira na região amazônica, já fizemos um em Manaus também. E é sempre muito bom poder contar com a participação, né, de pessoas de todo o país e da comunidade local. Isso é uma coisa muito importante para nós. E a comunidade local aqui em Belém e no Pará, né, sempre foi muito ativa, tanto no primeiro como nesse FIB. Está sendo um evento bem interessante. E a nossa região amazônica é uma região que ainda enfrenta algumas complexidades, principalmente no acesso à internet, né? Eu queria que tu falasse sobre essa experiência aqui na Amazônia com a FIB, como é chegar aqui e ter esse contato com essas pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade, essa internet, mas que também querem trazer as suas ideias. É muito importante, né? E queria dizer que a comunidade de tecnologia da região amazônica e aqui do Pará é muito ativa, inclusive em outros espaços da governança da internet já há muitos anos, levando para o debate nacional os problemas que nós temos aqui na região, né? Que são problemas derivados da própria estrutura geográfica da região, é uma região muito entrecortada de rios e como é que até bem pouco tempo, qual que era a principal forma de acesso à internet? É banda larga, que exige a infraestrutura de telecomunicação, que são os cabos, né? E a gente não tinha tecnologia ou como levar os cabos em razão dos rios. Isso se resolveu, de alguma maneira, com o desenvolvimento de uma tecnologia de usar os leitos dos rios para levar os cabos. Então, tem um projeto do Ministério das Comunicações que já está implementando o cabeamento, né, da margem dos rios para levar a fibra para comunidades mais isoladas. Isso é uma tecnologia muito recente, porque apesar da gente ter os cabos submarinos, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que são aqueles grandes cabos, o mar é diferente do rio. Muito diferente. Né? Então, a tecnologia não existia e agora ela existe. Mesmo as antenas, para você ter o sinal da tecnologia móvel. A gente teve recentemente a possibilidade também, com o desenvolvimento da tecnologia dos satélites de baixa órbita, e aí a gente está falando até de uma empresa internacional que é muito polêmica, que é o Starlink, cujo dono é o Elon Musk. Então tem toda uma polêmica pelo fato de que quem provê internet numa região estratégica do país, com satélites de baixa órbita rastreando nosso território amazônico outro país, né? É outro país. Mas tudo isso a gente vem enfrentando. Então, esse é um debate muito presente no FIB, né? E nós, lá no Comitê Gestor da Internet do Brasil, nós temos uma câmara setorial, que é uma câmara de universalização e acesso à internet, né? Inclusão digital, que trata desses temas, né? Então, esse é um assunto sempre muito presente e é muito importante a gente enfrentar. Mas não só levar o cabo. Aí a gente tem que lidar com outras questões, que é o uso da tecnologia digital. Como isso impacta comunidades tradicionais, como isso impacta a comunidade ribeirinha, que tipo de conteúdo está sendo consumido nessas localidades, que muitas vezes não tem relação nenhuma com a realidade econômica, social, cultural. Então, a gente fala muito de um conceito
é conectividade significativa. O que significa isso? Não basta o sinal. Você tem que ter literacia, aquela internet, aquele acesso tem que ter um impacto positivo para a vida das pessoas. Nós temos um projeto que chama Povos da Floresta, do qual nós participamos, fazendo cursos para comunidades ribeirinhas que estão desenvolvendo mecanismos comunitários de conectividade, de uso do digital. Então, tem muita coisa muito interessante acontecendo na região amazônica em termos de acesso, conectividade e uso da internet. Renata, tu até levaste um pouco o assunto para a questão da soberania ali, voltando um pouquinho com relação à tecnologia que foi desenvolvida no Brasil para o uso na Amazônia, as questões também dos satélites de baixa órbita que não são brasileiros, que ainda não são nacionais, que um dia dará tudo certo de nós termos os nossos, mas por enquanto nós dependemos de países externos. Atualmente são 3, eu acho, empresas grandes no mundo que fazem, 2 são estadunidenses e uma é chinesa, não é? Que tem feito. Só um. Olha aí, só uma. Aqui só uma permitida, autorizada pela Anatel. Que será ANAC, mas a ANAC é com aviação, não tem já nada a ver. Sobre a questão dos povos ribeirinhos que agora têm acesso à internet, a gente tem que lembrar que acontecem por muitas vezes aqueles processos de anulação cultural devido à conexão com a internet. É muito importante a gente lembrar que as culturas, elas são muito únicas e ao mesmo tempo frágeis. Então, quando as pessoas que nunca tiveram acesso a esse mundo grandioso que a internet tem acesso pela primeira vez, é um tanto que até comum que a cultura seja lentamente varrida ali para baixo do tapete, seja substituída pela cultura digital e natural que a gente vive no resto do mundo, né? Como tu acreditas que isso vem aí para impactar diretamente a vida das pessoas? Tu achas que existe muito ainda esse fenômeno do apagamento cultural por conta do acesso da internet, ou já há algumas medidas por parte, principalmente do governo, para mitigar esse tipo de problema? Gabriel, esse é um problema bem importante que você traz, porque ele é muito difícil de ser enfrentado, né? O que nós temos, eu acho, são medidas, mas elas não são talvez suficientes para resolver um problema do tamanho dessa dimensão. Por quê? Porque, infelizmente, o acesso à internet no Brasil, e nessas regiões principalmente, mas se dá através do quê? Deste dispositivo aqui, ó. Dos smartphones. Um aparelhinho celular. Então, um aparelho celular que, por mais que a gente leve conectividade, por mais que a gente leve projetos sociais, por mais que a gente leve uma série de questões, uma parte do acesso que essas pessoas têm você precisa ter quando você não tem um provedor comunitário que oferece a internet, e aqui no caso, agora que nós estamos chegando com os cabos, que é um outro tipo de modelo, mas você tem um plano pré-pago, que é o que a grande maioria das pessoas na sociedade brasileira tem, de um serviço de telefonia, de qualquer empresa, e você recebe gratuito, nesse plano pré-pago, o acesso ao quê? As redes sociais. As redes sociais. E como é que você controla o que a pessoa vê numa rede social? Então, o apagamento cultural, ele se dá porque nós naturalizamos que o acesso aos conteúdos se dá pela porta de um jardim murado de uma empresa privada que decide o que você vai ver. Dentro de novos contextos que a gente chama performáticos, né? Porque a vida, posso falar o nome de uma dessas redes sociais? Deve. Fique à vontade. Então vamos pegar o exemplo do Instagram, que é a rede hoje mais... Não porque ela é a pior ou melhor, mas porque talvez seja a rede mais usada hoje no Brasil. Já foi o Facebook, eu acho que ainda o Instagram é mais usado que o TikTok. Talvez não em todas as faixas etárias, mas vamos usar o Instagram. A vida real não é a vida que você vê no Instagram. Então, veja como isso é grave. Não só para as comunidades tradicionais, ribeirinhas, é mais grave ainda. Mas veja, eu defino ali padrões de comportamento, padrões de consumo, eu defino ali padrões de beleza. Então, eu
coloco ali uma vida ideal que não existe. É todo mundo acorda de manhã e tem aquela mesa daquele café da manhã, aquela mesa posta. Aquela mesa foi posta toda linda para aquele café da manhã para ser gravada e virar um shorts ou um reels no Instagram. Porque no dia a dia, ninguém faz isso, né? Então, assim, usando esse exemplo para dizer que isso tem um sentido de definição de um comportamento cultural, social. E nas regiões ribeirinhas, foi isso que eu quis dizer antes. Quer dizer, isso não tem nada a ver com a realidade da vida dessas pessoas. Nada a ver. Que vivem do extrativismo, que vivem da terra, que vivem do rio, que vivem num modo de vida completamente diferente, cujos valores da vida dessas pessoas não é o valor do consumo, é o valor da relação com a natureza, né, dos saberes ancestrais. Dos saberes ancestrais, pautados por questões de empatia, de coletividade, né? Então, numa comunidade ribeirinha, o individualismo não tem muito lugar. É o coletivo que vale. E qual que é o valor do Instagram? É o indivíduo. Sou eu me expondo, né? Eu valho, eu sou tudo, eu vivo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor roupa, eu tenho a melhor pele, eu faço o meu skincare, eu faço, sabe? Então é o eu. Isso não tem nada a ver com a realidade dos valores, né? Então isso é muito preocupante. Por isso a gente tem programas como esse que eu coloquei dos Povos da Floresta, que são iniciativas que nós vamos para discutir exatamente isso e incentivar que as comunidades sejam as produtoras dos seus conteúdos. Então, hoje existe uma série de iniciativas na região amazônica de mídia, tem a mídia, é o nome daquele site, gente, agora a Mídia Índia, eu acho que chama, e tem o Mídia Ninja, né, eu acho que tem Mídia Índia, tem vários coletivos de comunicação produzidos pelas pessoas que vivem na região amazônica. Inclusive com perfis nessas redes sociais, tentando romper essa lógica, mas é muito difícil, né? Então, isso é um grande desafio. Agora, o apagamento cultural é generalizado na nossa sociedade. Nós estamos sofrendo isso. Todos os dias. E o que nós temos visto são aumento de suicídio entre crianças e adolescentes para voltar a essa faixa etária, porque eles não têm amadurecimento cognitivo ainda para compreender que aquilo não passa de uma performance. Então, no caso de crianças e adolescentes jovens, a pressão estética, cultural, social, econômica é muito maior do que um adulto. Nós, que viemos de outras gerações, já temos outros valores, estamos mais amadurecidos. Então, são grandes desafios que a gente tem. Até trazer um dado aqui rapidinho, Rafa. Quase 95% das crianças e adolescentes brasileiros entre 9 a 17 anos estão conectados à internet, dados esses do TIC Kids Online Brasil. Pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Doutor, ainda nesse assunto de anulação cultural, a gente acompanha também que junto desses padrões que a internet traz e levou para os povos da floresta, para os povos ribeirinhos do nosso estado, da nossa região amazônica, também trouxe aquele padrão da adultização da criança, né? A senhora acha que o ECA, por exemplo, ele já conseguiu mitigar aqui na Amazônia esses números, ou existe uma complexidade maior para que o ECA seja eficaz aqui na região amazônica? Uma das questões do ECA é, de fato, esse conceito que tem sido trabalhado de adultização, né? Que eu acho que tem relação, por exemplo, com a exploração econômica, né? De crianças e adolescentes, influencers digitais. Então, é uma exploração, né? Você vê que você tem jovens e adolescentes, por exemplo, que tem canais para estimular o empreendedorismo, sabe? Assim, isso é uma adultização da criança, né? Ou usar crianças para vender skincare ali, ou quando... Então, o ECA trata disso, inclusive quando ele define novos critérios para a exploração econômica de crianças e adolescentes. Então, você não pode ter um canal de uma criança
para monetizar e fazer renda. Agora os pais vão ter que autorizar, tem todo novos procedimentos olhando para essa questão. Agora, isso não vai ser resolvido no curto prazo, né? A gente tem que olhar o ECA como uma lei que vai ter impactos de curto, médio e longo prazo, porque são mudanças culturais. Porque parte dessa questão da adultização, que é principalmente você colocar a criança num contexto que não é o da criança para ganhar dinheiro com a exposição nas redes, isso também tem que ser visto dentro de um contexto social mais amplo, né? Você imagina, você é uma família pobre que vive numa região, né? Não tá sem emprego, tá desempregado, tá sem renda. Uma situação de vulnerabilidade social. Numa situação de vulnerabilidade social, e você de repente descobre que você tem ali o seu filho que você fez um post, ele engajou, e você fala, puxa, eu posso ganhar dinheiro com isso. Você vai condenar a família que está colocando a criança naquela situação? Então, você tem todo um contexto que a gente vai precisar, né? Então, não, eu não acho que o ECA não resolveu esse problema ainda, mas eu espero que ele consiga, no médio prazo, ajudar a enfrentar essa situação. Renata, e lembrar também que a adultização, quando a gente fala de adultização, vem muito a questão da exploração, infelizmente, sexual, né, de crianças e adolescentes, mas ela não necessariamente é somente falando sobre a exploração sexual. Também tem todas essas questões, como a Renata falou, maquiagem, de vender empreendedorismo, de tornar a criança a figura de um adulto comercial que está ali para lhe passar alguma coisa, lhe vender alguma coisa digitalmente, não é? Mas agora, saindo um pouquinho do ECA, vindo principalmente para a saúde mental, que tem sido um debate aí muito abrangente nos últimos anos, principalmente do pós-pandemia, né, que nós tivemos aí altos índices de problemas voltados à saúde mental, suicídios, de acordo com os dados do Instituto Vero e dos relatórios de saúde mental da Organização Mundial da Saúde, apontaram o uso de ferramentas com design viciante, como por exemplo as próprias redes sociais, e essa alta exposição a essas ferramentas como perigos que podem levar até as pessoas a cometerem suicídio. No Brasil isso tem tido um aumento alarmante, né, desses casos, e eu queria saber se o ECA, ele, no caso, trazendo um pouquinho de volta para o ECA, ele consegue entrar nesse assunto da saúde mental de alguma forma ali com as políticas que estão dentro do próprio ECA. Sim, o decreto que regulamenta o ECA Digital ousou de uma maneira bastante firme, proibindo scroll infinito para conteúdos voltados a crianças e adolescentes, principalmente crianças. Então, por isso que o Instagram, ou TikTok, ou plataformas scroll infinito para o pessoal que está aí, é aquele feed que você vai ali, não para um segundo, só para quando alguma coisa capta a tua atenção, né? Muitas vezes são coisas, né, sensacionalistas e tal, mas você fica ali e aquilo vicia de uma forma absurda, isso já é comprovado. É uma droga, né? É uma droga. E o ECA proíbe isso para crianças e adolescentes. Mas, Gabriel, eu queria trazer um assunto que vocês não falaram, que é a IA. A IA, a gente vai chegar nela. Inteligência artificial generativa, os chatbots vários, que agora, né, começou com o pessoal acha que é o ChatGPT, mas tem mais do que o ChatGPT. O que está acontecendo em termos de adoecimento mental? Para além do scroll infinito, e o scroll viciante, os designs viciantes das plataformas, você tem, e é uma tendência, né? Então, você teve o TikTok, foi pioneiro nesse design. O Instagram levou essa funcionalidade para dentro dele, com o Reels, né? E o Stories, de alguma maneira, que é um pouco diferente. Aí o YouTube levou com Shorts, mas a gente tem também, depois, no Facebook, incorporando isso também. E, enfim. Só que, no caso, isso gera um vício, isso gera adoecimento mental e físico, porque nós estamos falando também de crianças que têm problemas de obesidade absurdas, crianças que têm distúrbios do sono, irritabilidade, dificuldades de sociabilidade. E é isso, a gente está falando de crianças jovens e adolescentes, mas isso também vai se manifestando em outras faixas etárias, que são vulneráveis.
O que nós temos, e aí a gente fala muito pouco sobre isso, são os públicos, digamos, 60 a mais, ou 70 a mais, a gente está, né, vivendo mais tempo, Mais tempo. mas que são os idosos que não têm políticas públicas efetivas voltadas para eles, não têm espaços, equipamentos culturais, a família acaba não sabendo o que fazer, e eles estão tão viciados e vulneráveis nesses dispositivos quanto crianças e adolescentes. E no caso da IA, desculpa, gente, Sem problema. Oscilação do clima, né, doutora? oscilação do clima. Tem acontecido um fenômeno que é o seguinte: as pessoas estão usando os chats de IA como psicólogos, como apoios emocionais, como namorados, amantes, né? Como apoio religioso, né? Então as pessoas conversam com o chat GPT, gente, ou outras, achando que estão falando com Deus. Tem pessoas que estão falando com seus entes Falecidos, né? falecidos. Então, e achando e acreditando que tá falando com a pessoa ali. E a gente tem visto situações no qual a resposta, principalmente em crianças e adolescentes que vivem uma fase de questionamento, de transição. Gente, não é fácil ser adolescente, eu tinha esquecido. Eu lembro que foi difícil, mas agora que eu sou mãe de adolescente, eu vejo que não é fácil. Eles têm crises existenciais mesmo. E tem casos da conversa do chatbot sugerir o suicídio. E as crianças se suicidaram. Tem casos nos Estados Unidos, tem casos no Brasil, em que você pega o histórico do diálogo da pessoa com aquele chat. E o chat fala, não, você pode acabar com a sua vida, você vai terminar com o seu sofrimento. Isso é o absurdo da humanidade. Então, nós estamos falando de regulação de plataformas, de redes sociais, mas a gente precisa também discutir regulação para a inteligência artificial, que é outro fenômeno que tem as suas particularidades dentro desse universo digital. É de fato uma ferramenta muito útil, mas ao mesmo tempo tão perigosa quanto as próprias redes sociais. Doutora, já que a gente está entrando nessa seara da IA, que é um tema que leva a gente embora o dia inteiro, né? Recentemente a gente teve um bate-papo aqui na rádio justamente sobre o uso da IA para difamar as mulheres. E aí eu vou trazer esse questionamento porque a gente está entrando em ano eleitoral, né? E nas últimas eleições a gente já acompanhou esse uso da IA de forma maliciosa, seja com as famosas deepfakes, né? Que coloca ali a cara da pessoa em qualquer corpo para dizer qualquer coisa, ou seja também com a criação dessas deepfakes de conteúdo pornográfico. Não só na política, mas a gente acompanha muito isso com menores de idade, tendo o uso das suas imagens com teor pornográfico. Até sobre isso, como a sua pasta vai lidar com esse uso massivo que a gente vai ter da IA durante esse ano de 2026, porque a gente sabe, eu abro a internet hoje em dia, a gente não tem nem como fugir, né? A gente vira uma página, vira outra, tem um rosto de uma pessoa no corpo de outra, falando qualquer atrocidade. Isso é gravíssimo, Rafael. E assim, vai ser um grande desafio porque nós não temos uma regulação no Brasil sobre o uso de inteligência artificial. Tem um projeto de lei que tramita, né, na Câmara agora, foi aprovado no Senado, chegou na Câmara, mas está parado lá na Câmara. E quando você não tem uma norma legal que te dê o suporte para você atuar, é sempre mais difícil, né? E você falou das eleições passadas, mas as eleições passadas a gente só viu A ponta do iceberg, né? pequena, porque não tinha nem lançado o ChatGPT ainda, né? Nossa eleição terminou. O ChatGPT foi lançado para o público em novembro de 22. Exato. Então, o que acontece agora? Nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas não sabem distinguir o que é um conteúdo real. Ruim essa palavra não é boa, né? O que é real, né? A gente começa... Nós estamos vivendo um mundo Matrix, filosófico, Demais. né? Que é bem, bem maluco. Mas, assim, o que é uma imagem que foi gravada efetivamente, que aquela cena existiu, aquele contexto existiu, aquela situação existiu, ou o que é produzido por uma IA generativa? Não é possível mais distinguir entre uma coisa real e uma gerada por inteligência artificial. Mesmo pessoas, digamos,
com literacia digital. Eu me considero uma pessoa com literacia digital, lido com os temas digitais, sou doutora em ciências da comunicação, tudo é isso aí que você falou. Mas eu sou um ser humano como outro qualquer. Outro dia eu recebi, estava lá no meu Instagram, também parcialmente viciada, porque tem uma hora que você chega ali e você perde o tempo, não é que é o vício, né? Você acha que você vai olhar um minutinho, quando você vê, você perdeu 20 minutos. Sim, É como essa se não fosse loucura, nada. né? E aí eu vi um conteúdo, não vem ao caso qual conteúdo que era, e eu achei, não vou usar esse exemplo. Era um conteúdo falando de como a minha geração era melhor, né? Então eu usava conga, era super um conteúdo bonitinho e grande. Como ele era longo, era uma peça de vídeo assim de mais de 1 minuto, eu não achei que fosse IA, mas achei muito perfeito. Eu falei, nossa, quem que é a empresa, né? Achei que fosse uma empresa. Falei, fez uma peça publicitária super sofisticada. É possível fazer peças publicitárias sofisticadas. Custam caro, mas é possível. E eu achei, porque não tinha rótulo que era IA. E quem é que vai lá, falando de Instagram, vamos pessoal aí, embaixo da imagem, quando você tá no Reels, tem 3 pontinhos que você tem que clicar para ler uma descrição e tal. E ninguém faz isso, né, gente? Vamos combinar, ninguém faz. E aí eu vi esse vídeo, achei super legal e tal, lembrei da minha geração, do Conga, de coisas legais. O que é o Conga? Eu fiquei curioso agora. Conga? Meu Deus! Conga era o tênis. Que tênis, o tênis. Tinha o Conga azul e o Conga vermelho. Entendeu? Era tipo o tênis da moda. Eu já sou do Bibi. Eu sou do Bibi, da época do Bibi. E aí, o que acontece? Aí eu vi e achei que era uma peça publicitária. E aí vi de novo. Eu falei, gente, mas será? E eu cliquei. Na última linha, lá embaixo do que estava falando, o texto, a descrição, estava escrito lá, conteúdo gerado por IA. Eu falei, não é possível. Eu falei, não tô acreditando. Aí voltei para assistir o filme, que tinha ator, tinha cenário. Fiquei olhando os olhos. Não dava para perceber que era IA. Então, é disso que se trata. As pessoas não conseguem distinguir. Então, como que nós vamos fazer na eleição, gente? É gravíssimo. Porque um critério, um pressuposto da democracia e das eleições é que a população, o cidadão, escolhe seus representantes a partir de forma informada e crítica. Por isso precisa ter um debate público, social, né? Por isso você precisa conhecer propostas, para que você... Esse é o ideal, né? Não é bem assim que acontece, mas a gente sabe que é o ideal. Ou seja, eu escolho de forma consciente e informada o candidato pelo que ele está propondo fazer para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. E isso não vai mais acontecer, porque eu vou receber um conteúdo que botou o meu candidato, que eu acreditava que era o melhor, num contexto de coisas que eu não sei se posso falar no rádio, um contexto, sei lá, criminoso qualquer, entendeu? E aí você vai falar, putz, mas até você desmentir que aquilo não era real, o estrago já está feito. E se isso for feito, e aí a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, apesar de nós não termos uma lei, o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixa resoluções para dar parâmetros de como são as regras no período eleitoral. E tem uma resolução do TSE sobre propaganda eleitoral e tem uma sobre o uso da inteligência artificial, onde ele proibiu, nas 48 ou 72 horas antes da eleição, acho que é 72 horas antes da eleição, a circulação de conteúdos gerados por inteligência artificial. Mas veja, ele proibiu quem? Os candidatos e os partidos, porque uma pessoa qualquer, se gerar um conteúdo, como é que o TSE pode proibir? Entendeu? E se isso tá bom, 72 horas, porque daí dá tempo, caso viralize. Mas e se for 80 horas antes da eleição? Ou 90 horas antes da eleição? Não é que a resolução do TSE é ruim, eles procuraram fazer uma boa resolução. O problema é que ela é insuficiente, né? Porque hoje você não é obrigado a ter rótulo de que aquele conteúdo foi produzido por IA. Não é as linhas finas do contrato, uma marca d'água, dizer claramente, este conteúdo não é real, este conteúdo é sintético, não é verdade, é quase você dizer, isso aqui não é verdade.
ou isso aqui é uma peça de ficção, isso aqui não foi feito por seres humanos. Isso é uma informação básica num processo eleitoral e a gente não tem garantia de que isso vai acontecer. Doutora, até sobre isso, tendo em vista, sabendo que não há a regulamentação, qual seria o campo de atuação do Ministério e da Coordenadoria nesse relacionamento com essas empresas, seja de redes sociais ou seja de IA? Porque anos atrás a gente acompanhou que o ministro Alexandre de Moraes fechou, acho que foi o Twitter, né? Se não me engano. Foi, proibiu. Por algum tempo, porque não havia nem escritório, o escritório havia sido fechado no Brasil, né? E a gente percebia na época que havia, assim, uma queda de braço. Parecia que as redes sociais, elas são... não se sentem obrigadas a respeitar a legislação alguma de país algum. Então, em casos de denúncias, em casos que furam a bolha, vamos supor assim, de pessoas até famosas que são prejudicadas com esse mau uso da IA, a coordenadoria ou o ministério, ele pode interpelar pedindo explicações da empresa de IA, da empresa de rede social, ou o campo de atuação dela não vai até lá? Olha, no caso do Comitê Gestor da Internet, nós não temos caráter regulatório e fiscalizatório. Nós somos um comitê que é multissetorial, inclusive, e que elabora diretrizes, subsídios, estudos para o ambiente digital e para a internet. No caso do governo, a gente pode procurar as empresas a qualquer momento para dialogar sobre uma série de questões. Só que é um diálogo, né? O governo tem... O que o governo administrativamente pode fazer sem legislação tem muitos limites. No caso do que aconteceu com o X, quando o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a operação bloqueou o X no Brasil, havia ali um lastro jurídico. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu é que havia um processo no âmbito do STF relacionado a uma série de crimes e condutas que estavam sendo cometidas dentro do X. O X foi procurado várias vezes para dar explicações, para poder prestar, entregar documentos e materiais para a instrução do processo. E o X sequer respondeu ao judiciário brasileiro. E apesar de nós não termos uma lei que regule plataformas de rede social, gente, uma empresa que presta serviço no Brasil, mesmo sem uma legislação específica, não está acima da Constituição. Então, ali, mas houve um procedimento, né? Houve notificação, houve uma série de... E no limite, o STF, corajosamente e corretamente, o mundo inteiro olha e fala, gente, vocês fizeram uma coisa que ninguém tem coragem de fazer, e foi correto. Foi lá e bloqueou o X, falou o seguinte, ó, você colabora com o Estado brasileiro, aqui não é terra sem lei, aqui é um país que tem uma Constituição, que tem um Estado, que tem um poder judiciário, e vocês não podem ignorar isso. Uma empresa nacional não pode. Por que o X pode? Por que qualquer plataforma pode? Agora, como isso vai se dar no processo eleitoral? Até que ponto as empresas vão colaborar? Quais empresas vão colaborar? Isso é uma coisa difícil da gente dizer. Mas o STF, e aí no caso o STF e o TSE, e aí a gente está falando de eleições, teria sim a prerrogativa de tomar medidas mais, diria assim, extremas, caso não haja uma interação, uma colaboração com o processo eleitoral brasileiro. Renata, até veio aqui uma reflexão sobre a importância do jornalismo e da mídia de fato factual, que está ali para acompanhar a verdade sobre os fatos, né, durante as eleições, né? Nós comentaste, tu é jornalista, eu sou jornalista, então eu fico pensando como os desafios que a imprensa também vai ter, porque vai ficar aquilo de um joga pro outro, vão ter fake news em relação à própria imprensa para tentar descredibilizar o jornalismo. E imagino que a figura do jornalismo nesse período eleitoral vai ser muito malhada, por assim dizer, já que todo mundo virou o guardião da informação. Nas teorias da comunicação, quando a gente estuda jornalismo, tem uma parte que é sobre o guardião do portão, o gatekeeper,
E antigamente era aquela pessoa que decidia o que ia ser veiculado no jornal, as informações que iriam ao grande público, mas agora todo mundo é o gatekeeper. Todo mundo pode decidir como passar informação e para os seus também. Então eu queria saber, na tua opinião, sobre a figura dos jornais, do jornalista, da mídia tradicional. Como ela será que ela estará um tanto refém nessas eleições ou será que ela ainda estará fortalecida? Existe ainda? Então, Gabriel, um debate muito pertinente também que você traz. A gente tem registrado assim a importância da valorização do jornalismo, né, como atividade indispensável para a organização do debate público na sociedade brasileira. Ocorre que muitos fenômenos, muitas variáveis estão delineando o contexto do jornalismo. Primeiro, é preciso dizer que o jornalismo, as grandes empresas tradicionais de comunicação perderam muita credibilidade na sociedade brasileira nos últimos 15 anos. De 15 anos para trás, quando você tinha uma pesquisa que analisava a credibilidade de algumas instituições, aí você tinha lá as Forças Armadas, a imprensa, a igreja, o Estado, né? A imprensa era uma das instituições com maior credibilidade. Isso foi caindo drasticamente à medida em que a crise política brasileira foi se aprofundando e que grandes meios de comunicação hegemônicos no Brasil precisaram assumir publicamente sua posição política na sociedade. Porque o jornalismo ele se sustentou atrás de uma falsa ideia de neutralidade, imparcialidade, que a gente sabe que não existe. Pode existir, e isso existe sim, processos profissionais de produção da informação pautada pela maior objetividade da descrição dos fatos e por critérios de apuração, de ética, que estão na base da profissão jornalística. Mas a empresa de comunicação, ela tem um dono. Esse dono, geralmente, é da elite econômica brasileira. Ele tem posições políticas no Brasil. E isso foi ficando cada vez mais explícito. E com isso, os jornais começaram a perder a credibilidade. Seja, vamos usar aqui, a esquerda, seja a direita, quando a extrema-direita passou a se organizar na sociedade. Então começou a vir um bombardeio de todos os lados. O jornalismo e as empresas jornalísticas perderam a capacidade de ter uma maior objetividade, de ouvir várias fontes e começaram a pautar as coisas, e isso teve um impacto. E, junto com isso, veio o fenômeno das redes sociais, que, dentro das teorias da comunicação, passaram a ser exatamente os gatekeepers, né? Os grandes. Eles é que decidem, porque eles definem, inclusive decidem de forma totalmente opaca, sem transparência. Por que eu estou vendo aquele conteúdo e não estou vendo outro? No jornal, no veículo de comunicação, na rádio, na TV, a gente sabe como é que o valor notícia chega, né? A gente sabe quais são os critérios que são utilizados desde a definição da pauta para que aquilo se torne uma notícia. E nas redes sociais? Não tem. Então, eu acho... E o jornalismo sofreu com isso, né? Sofreu absurdamente e está procurando se reencontrar. Sofreu também com a migração da publicidade, que deixou os veículos de comunicação e foi para as redes sociais. E sofre com a dinâmica que foi imposta pelas redes dos clickbaits, do sensacionalismo, daquele conteúdo que você só para um minutinho para olhar. E isso também foi moldando a forma como os jornais produzem suas manchetes, né, os seus leads, o enquadramento editorial. Então, nós estamos vendo uma crise do jornalismo profunda. Mas a gente precisa superar essa crise. E eu fiz esse retorno todo, desculpa, mas para dizer que eu acho que sim, os meios de comunicação precisam ter um papel essencial no processo eleitoral. Agora, a gente também tem que entender que esse papel está hoje enquadrado ou limitado por
todos esses impactos negativos que os meios de comunicação sofreram. E nós temos uma pesquisa lá no CGI, que foi uma das últimas lançadas pelo CETIC, não chega a ser uma TIC, nós temos várias TICs, somos referência nacional e internacional na produção de indicadores sobre o impacto das tecnologias na sociedade, mas a gente lançou agora uma pesquisa que chama TIC Integridade da Informação, onde a gente foi pesquisar com as pessoas qual a percepção delas sobre os conteúdos que elas recebem, né? E uma das questões foi qual conteúdo você confia mais. E eu não vou ter de cabeça agora o número, mas vocês podem depois procurar lá. A fonte menos confiável que as pessoas apontaram é a fonte jornalística. Uma jornalista da Folha de São Paulo, que fez uma matéria específica sobre essa notícia, que é a Patrícia Campos Mello, acho que muitos conhecem, ela cobre muito tecnologia, e ela falou, eu estou chocada, surpresa com esse indicador de que a fonte menos confiável é dos veículos e da imprensa. Eu falei, eu não estou surpresa, essa informação só confirma uma percepção que a gente tinha, então vejo o desafio, porque inclusive lá diz o seguinte, não importa se o conteúdo que eu recebo no meu WhatsApp ou na minha timeline é verdade ou não. O usuário não checa a informação. Sabe por que ele não checa? Além de não ter o hábito, não ter a literacia de que é importante checar, porque as pessoas disseram na pesquisa, não me importa se é verdade ou mentira. Importa se aquele conteúdo valida a minha opinião, valida a minha visão de mundo, e se ela estiver em concordância com a minha visão de mundo, eu quero mais é distribuir ela para convencer as outras pessoas da minha opinião, mesmo que seja mentira, mesmo que seja uma deepfake. Então, o conteúdo jornalístico está em xeque. E nós, né, esse trabalho que vocês fazem aqui, e que todos aqueles que lidam com o jornalismo e com a comunicação, buscando levar um conteúdo de qualidade para as pessoas, a gente precisa fortalecer isso. Mas a gente vai ter desafios aí, Gabriel. E muitos. Renata, a gente gostaria de agradecer muito a tua participação. A gente sabe que essa semana a tua rotina deve estar um pouquinho corrida, né? Já deu tempo de dar uma passeadinha por Belém? Nossa, eu não fui em lugar nenhum. Só fui da quadra do hotel para o hangar e do hangar para a quadra do hotel. Mas olha, essa não é a tua primeira vez em Belém, né? Não é. Não deu nem culinariamente para provar uma comidinha ainda? Eu já cheguei aqui com a minha agenda Belém paraense. Já tô fazendo check, já comi tacacá, já tomei serpa, agora falta tijuca. Olha! Só o essencial. Já comi o meu cupuaçu, que só tem aqui, gostoso. Tô indo, já comi filhote, tô fazendo o meu check. Eu queria que tu deixasse agora um convite para que as pessoas que nos acompanham agora pelo canal 8.2 e pela 101.5 FM acompanhem, né, a FIB, esses últimos dias de FIB, e também deixe aqui quais são os debates ou painéis que tu ainda vais participar. Olha, tem vários painéis bacanas no FIB, tem painéis sobre o impacto da tecnologia na saúde mental, tem painéis sobre soberania, sobre regulação de plataformas, tem painéis sobre conectividade significativa, aferição de idade, ECA Digital está tendo muito painel sobre isso. É gratuito, vocês podem chegar lá no hangar, se inscrever, participar, mas também podem acompanhar online pelos canais do nic.br no YouTube. Então você põe lá nic.br no YouTube e procura lá. Todas as mesas do FIB são transmitidas na íntegra, as mesas principais. E fica aqui o convite, né? Acompanhe, participe, conheça aí os canais do cgi.br. Nós temos cartilhas gratuitas de orientação sobre uso seguro da internet, sobre como construir senhas para você ser menos vulnerável a fraudes. Então, a gente tem muito conteúdo legal e eu espero que vocês possam conhecer e usar para ter um ambiente digital, né, mais protetivo, mais saudável para todos e todas. E pintem lá no hangar, que está muito bacana o nosso evento. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, gente.
Olha só, o nosso bate-papo de hoje no Alep Entrevista foi com a doutora em comunicação Renata Miele, que é coordenadora também do Fórum de Internet do Brasil. Lembrando que a FIB acontece até a próxima sexta-feira no Hangar. Você pode acompanhar essa programação pelo YouTube do canal nick.br. E essa entrevista aqui que você acompanhou já também está disponível lá no nosso canal, né, Gabriel? Exatamente, Rafa. E para você que nos acompanha, lembrando que nós no YouTube temos 2 canais. Nós temos o canal TV Alepa, onde ocorrem as transmissões, inclusive essa que você está acompanhando agora mesmo. E depois que ela fica gravada, a gente coloca ela lá no TV Alepa Pará, onde estão elencadas e selecionadas todos os nossos conteúdos, seja a produção diária aqui da FM, como também as nossas matérias especiais e tudo aquilo que o poder público paraense tem a oferecer para você. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã a partir das 9 horas da manhã ao vivo aqui na 101.5 FM. Para você que vai ficando, uma boa tarde, um bom almoço. E você fica agora com a programação da Rádio Senado Brasília.